Imagina chegar em dezembro com cheiro de pólvora no ar. Em vez de pensar em ceia e descanso, Jamie e Claire estão cercados por notícias de batalhas e incerteza. É exatamente assim que a 7ª temporada, parte 2, deixa a família Fraser. No meio da Revolução Americana, com Fraser's Ridge bem na linha de fogo entre a coroa e os rebeldes. Hoje, a ideia é imaginar como seria um Natal em Fraser's Ridge, exatamente nesse ponto da linha do tempo, com a Revolução em curso, o passado escocês ainda aberto como ferida e o futuro da América do Norte em disputa. A partir do que a história real conta sobre esse período, a gente vai entender por que, nesse momento da história, Natal e Réveillon não significam pausa. Pelo contrário. Para quem vive na Ridge, fim de ano é um lembrete de que o tempo está correndo e de que a guerra não vai parar só porque o calendário mudou. E para isso, primeiro precisamos situar onde a história parou na série. Quando a segunda parte da 7ª temporada termina, Outlander já está no coração da Revolução Americana. A série nos deixa em plena guerra, depois de anos de conflito aberto entre as colônias e a coroa britânica, e logo após a Batalha de Monmouth, um dos confrontos importantes desse período. As 13 colônias já declararam a independência no papel, mas essa ruptura ainda não foi garantida no campo de batalha nem reconhecida pela coroa. Jamie e Claire chegam a esse momento carregando o peso de Culloden e da repressão brutal que se seguiu na Escócia, com clãs destruídos, aldeias desmanteladas e um modo de vida inteiro caçado sistematicamente. Eles sabem como é estar do lado derrotado de uma causa política e ver a paisagem, a cultura e as pessoas pagarem o preço. Agora, na América, assistem a mais uma transformação violenta, maior em escala e com consequências de longo prazo para a própria ideia de país. Fraser's Ridge, que um dia pareceu um refúgio distante da política, já foi puxado para dentro da lógica da guerra. A convivência entre colonos, povos indígenas e autoridades ligadas à coroa ou aos rebeldes está cada vez mais frágil. Historicamente, esse ponto é o meio do conflito. A independência já foi proclamada, mas ainda não está consolidada. O resultado final continua em aberto. A guerra pode se arrastar por anos, e a população civil passa a pagar um preço crescente em segurança, recursos e estabilidade. Ou seja, quando você pensa num fim de ano para os Frasers nesse ponto da linha do tempo, não está pensando em um ciclo que se encerra com alívio. Está pensando em um intervalo curto, em que todo mundo respira fundo antes de encarar um período que, pela própria lógica da história, tende a ser tão duro quanto, ou até pior do que, o que veio antes. É dentro dessa chave que vale olhar para a pergunta: como era, de verdade, passar Natal e virada de ano nas 13 colônias por volta de 1778? No fim do século XVIII, o jeito de viver dezembro mudava bastante de região para região. No norte dos Estados Unidos, especialmente em áreas como Massachusetts, o Natal muitas vezes não tinha festa alguma, era visto com desconfiança e passava quase como um dia comum de trabalho. É que nessas regiões havia forte influência dos chamados puritanos, aqueles protestantes ingleses que defendiam um cristianismo muito rígido, com foco em disciplina, simplicidade e moralidade. Eles desconfiavam de festas cheias de bebida, dança e excesso de alegria, porque viam isso como algo mundano, pouco religioso. Já no sul, em colônias como a Carolina do Norte, onde fica a morada da família Fraser, a data era bem mais celebrada, com culto religioso, refeições especiais, caça e visitas entre vizinhos, ainda que tudo fosse muito mais simples do que a nossa ideia atual de Natal. Na Virgínia, por exemplo, o jovem Philip Fithian, professor que ficou conhecido pelos diários em que registrou o cotidiano das grandes fazendas locais, descreve, no início da década de 1770, um dezembro inteiro tomado pelos preparativos. Nas semanas antes do Natal, as conversas giravam em torno de bailes, caçadas à raposa, jantares e boa camaradagem. As festas começavam dias antes do dia 25 e se estendiam até a Noite de Reis, em 6 de janeiro, quase 2 semanas de visitas, refeições e entretenimento nas casas mais abastadas. Mas mesmo onde havia festa, a religiosidade pesava. Para anglicanos, o Natal vinha depois de um período de advento, e o dia em si podia ser marcado por um culto relativamente simples.
pouca decoração na igreja e um almoço um pouco mais caprichado em casa. Nada de árvore de Natal nem Papai Noel. Essas imagens só vão chegar com força bem mais tarde. Em Um Ano em Paz, por volta de 1778, uma família de colonos na Carolina do Norte poderia viver o fim de ano mais ou menos assim: um culto ou reunião religiosa, uma mesa um pouco mais farta com o que a terra permitisse, talvez um ganso ou porco abatido para a ocasião, vizinhos passando para desejar boas festas, crianças recebendo pequenos presentes e adultos conversando sobre a colheita, negócios e o ano que se aproxima. Em algumas áreas, era comum marcar a temporada com disparos de mosquete no ar, visitas prolongadas e conversas à luz de velas até tarde. Só que a Revolução muda completamente o tom. O exemplo mais famoso é o Natal de 1776, quando George Washington atravessou o rio Delaware na noite de 25 de dezembro com cerca de 2.400 soldados para atacar tropas haitianas em Trenton. Em vez de ceia em família, aqueles homens passaram a noite na água gelada, sob neve e vento, rumo a uma batalha decisiva na manhã seguinte. Nos invernos seguintes, o contraste entre data festiva e realidade de guerra fica ainda mais cruel. No acampamento de Valley Forge, durante o inverno de 1777 e 1778, o exército continental enfrentou frio intenso, falta de comida, escassez de roupa e surtos de doenças. Relatos da época mostram soldados vivendo em cabanas precárias, com pouca proteção contra o clima, tentando sobreviver enquanto o treinamento transformava aquela mistura de milícias em um exército mais disciplinado. Se houve Natal ali, foi na forma de uma refeição ligeiramente menos miserável e de um culto simples, não de abundância. Em meio a essa realidade, surgiam bolsões de camaradagem, um pouco de bebida compartilhada, uma canção, uma piada, um bilhete de casa que finalmente chegava. Para muita gente, o fim de ano era mais um momento de contar ausências do que presentes. Cadeiras vazias na mesa, campos destruídos, dívidas acumuladas. O Ano Novo também tinha seus rituais. Nas tradições britânicas que circulavam pelas colônias, era comum o costume do grupo circulando de casa em casa com uma bebida quente, cantando e desejando boa sorte em troca de hospitalidade e alguns goles. O wassail, um tipo de vinho ou cerveja quente com especiarias, funcionava como brinde à saúde do novo ano. Em alguns lugares, pequenos presentes como laranjas com cravo da Índia simbolizavam prosperidade e proteção. Para escoceses, a data mais carregada de sentido ainda era o Ano Novo, o Hogmanay. Nesse período, era costume visitar vizinhos, compartilhar comida e bebida e manter o ritual do first footing. A primeira pessoa a cruzar a porta depois da meia-noite, idealmente um homem de cabelo escuro, entrava trazendo presentes simples como carvão, pão, sal, moedas ou uísque, símbolos de calor, alimento, sorte e alegria para o ano que começava. Esses costumes viajaram junto com a diáspora escocesa e influenciaram comunidades em áreas como a Carolina do Norte, onde muitos imigrantes das Highlands se estabeleceram. É dentro desse cenário que a gente encaixa Fraser's Ridge. Fraser's Ridge nasceu como um sonho de reconstrução. Depois da Escócia e de tudo o que foi destruído em Culloden, aquela terra na Carolina do Norte parecia a chance de Jamie e Claire criarem, do zero, um lugar onde a família pudesse fincar raízes sem perseguições constantes. Com o avançar da Revolução, esse sonho muda de tom. O que era promessa vira algo a ser defendido o tempo todo, e os vizinhos que antes eram só companheiros de colheita passam a ser lidos também como possíveis aliados ou rivais, de acordo com o lado que assumem na guerra. Se a gente imagina um fim de ano em Fraser's Ridge por volta de 1778, o cenário mais realista é o de um esforço deliberado para manter alguma aparência de normalidade. Uma simples refeição um pouco mais reforçada, feita com cuidado para não faltar depois, já vira motivo de reunião. A família se junta à mesa, fala do passado na Escócia e do futuro incerto na América, mesmo sabendo que lá fora a guerra continua. Em uma noite de Natal, as ausências pesam. Na Fraser's Ridge, seria impossível não lembrar do pai do Ian, que acabou de morrer na Escócia, de Jane e de Rollo, que não voltam mais, e de toda uma parte da família, Brianna, Roger, Jamie e Mandy, vivendo em outro lugar, em outro tempo. Em cada fim de ano, a conta é essa: quem a guerra já levou e quem talvez nunca consiga voltar.
Mas a guerra não leva só pessoas, ela também muda quem fica. Homens voltam marcados por batalhas, mulheres carregam o peso de manter casa e terra funcionando com recursos cada vez mais escassos. E crianças crescem num ambiente em que a possibilidade de conflito faz parte da vida. Na prática, fim de ano em Fraser's Ridge significa pensar em estoque de comida para o inverno, na segurança do terreno e na possibilidade de incursões, saques e cobranças vindas tanto da coroa quanto de grupos simpatizantes dos rebeldes. Outlander já mostrou momentos de refeições em família, encontros à mesa e pequenas celebrações que reforçam a ideia de lar. Quando você coloca essas lembranças ao lado de um fim de ano em plena revolução, justamente porque tudo está ameaçado, faz sentido imaginar Jaime e Claire insistindo em algum gesto de tradição, um brinde silencioso à Escócia, uma bênção antes da refeição, uma lembrança do Hogmanay em que se abria a porta para a primeira visita do ano, mesmo que agora essa porta precise ficar muito mais vigiada. Só que a família Fraser não está toda na mesma posição. Mesmo no passado, temos núcleos vivendo esse fim de ano de maneiras muito diferentes. Na Fraser's Ridge, a revolução não só envolve os exércitos, como também atravessa as famílias. De um lado, Jaime envolvido com a causa dos colonos, depois de anos vendo de perto o peso de um império sobre povos como os escoceses. Do outro, William inserido na máquina militar britânica, formado na ideia de dever, hierarquia e lealdade ao rei. Esse climão familiar, por diferenças políticas, pode parecer muito atual, mas acompanha a própria história da Revolução Americana. Na vida real, o conflito dividiu lares inteiros, pais lealistas e filhos patriotas, irmãos em lados opostos do campo de batalha, casamentos pressionados por lealdades diferentes. Um exemplo famoso é o de Benjamin Franklin, que rompeu com o filho William Franklin porque apoiava a causa rebelde, enquanto o filho permaneceu leal ao rei como governador de Nova Jersey, numa ferida que nunca cicatrizou de verdade depois da guerra. Em várias comunidades coloniais, famílias lealistas foram expulsas, tiveram bens confiscados e precisaram fugir para o Canadá ou para outras partes do Império, enquanto parentes simpatizantes dos rebeldes ficaram nas colônias e reconstruíram a vida sob o novo governo. Esse tipo de fratura doméstica, uma mesa de jantar em que ninguém concorda sobre o futuro do país, é historicamente plausível no tempo de Outlander e torna a divisão entre Jaime e William muito mais cortante do que um simples desacordo ideológico. A guerra transforma laços de sangue em fronteira política. Vamos seguir com esse raciocínio, mas antes, se você estiver gostando do vídeo até aqui, deixa um like agora e se inscreve no canal Série Histórica. Nós teremos ainda muitas novidades nesse aquecimento até a temporada final de Outlander, então clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder, está bem? Agora para William, o fim de ano em guerra tem outra cor. Como oficial da coroa, ele vive a lógica da campanha, acampamentos, marchas, ordens que não param só porque é dezembro. Uma virada de ano pode significar, no máximo, um brinde apressado entre colegas, uma ração um pouco melhor, talvez uma carta lida à luz de fogueira antes de voltar ao trabalho. Depois da revelação sobre a sua paternidade, ele deixa de ser apenas um jovem soldado leal ao rei por convicção abstrata. Carrega, junto com o uniforme, a informação de que o homem ligado aos colonos e à terra do interior da Carolina do Norte é o próprio pai. Em um fim de ano assim, a divisão ultrapassa a política e alcança o íntimo. Cada novo ano que começa, William aprofunda o compromisso com um exército que combate pessoas com as quais ele descobre ter laços de sangue. O ponto temporal em que Outlander encerra a segunda parte da 7ª temporada é por volta de 1778, logo depois da Batalha de Monmouth em Nova Jersey. A independência já foi declarada em 1776, mas a guerra está longe de acabar. A partir daqui, a história real mostra um movimento bem claro. O conflito muda de foco e tende a ficar mais pesado justamente para regiões como a Carolina do Norte, que é o entorno de Fraser's Ridge. Logo após Monmouth, os britânicos começam a apostar mais forte na chamada Estratégia do Sul. Em 1778, eles tomam Savannah, na Geórgia, e, em 1780, capturam Charleston, na Carolina do Sul, abrindo caminho para uma série de campanhas violentas pelas Carolinas.
Esse período traz batalhas como Camden, Kings Mountain e Cowpens, além de inúmeros combates menores e ações de guerrilha que transformam o interior do sul, incluindo áreas rurais, em palco de guerra. Para uma família como os Frasers, isso significa mais tropas circulando, mais requisições de mantimentos, mais risco de saques e retaliações atingindo diretamente quem vive em fazendas e assentamentos. Assentamentos como Fraser's Ridge, se existissem de fato, cairiam exatamente nessa zona cinzenta. Eles não são cidades fortificadas como Charleston, mas também não ficam fora de rota. Servem como área de passagem, esconderijo, ponto de apoio para milícias patriotas ou lealistas. A história real das Carolinas mostra vizinhos denunciando vizinhos, ataques noturnos a propriedades isoladas, queimas de celeiros e confiscos de gado de famílias identificadas com o lado errado da guerra. A terra, que num primeiro momento foi prêmio concedido em nome da coroa, se transforma em algo que pode ser contestado, tomado ou devastado conforme o controle da região muda de mão. Quando você cruza esse cenário histórico com o universo de Outlander, o quadro fica bem claro. A temporada final deve encontrar os Frasers e quem orbita em torno deles num ponto em que a neutralidade já não se sustenta. Nas Carolinas, quem tenta ficar fora do conflito corre o risco de ver a fazenda virando rota de tropas, alvo de saque ou palco de acerto de contas. Quem escolhe um lado pode acabar pagando com a própria terra, com a liberdade ou com a vida de alguém da família. Jaime entra nessa fase com uma vantagem e um peso que nenhum outro colono tem. Ele sabe, com base no que ouviu da Claire, qual lado vai vencer a guerra. Depois de Culloden, ele passou anos carregando a marca de ter lutado por uma causa perdida. Na América, a situação é outra. Ao se alinhar com os revolucionários, ele não está apostando no escuro. Está se colocando do lado que, no longo prazo, vai formar o novo país. Isso não diminui o risco imediato. Ele pode morrer, pode perder Fraser's Ridge, pode ver gente próxima ser destruída no meio do caminho, mas muda o tipo de decisão que ele toma. Jaime não está só tentando sobreviver à próxima batalha. Ele está tentando garantir que a família tenha um lugar no mundo que vai surgir depois da guerra. Para Claire, a tensão é diferente. Ela não só sabe quem vence, como também conhece o tipo de rastro que uma guerra assim costuma deixar. Cidades queimadas, populações deslocadas, gerações inteiras marcadas por trauma. Ela olha para o que está acontecendo nas Carolinas, sabendo que aquilo é a matéria-prima dos livros de história que ela estudou no século XX. O problema é que esses livros não contam quem vive, quem morre, quem perde a fazenda, quem some no meio do caminho. A vitória política dos rebeldes não garante a segurança individual de nenhum Fraser. E, na verdade, o conhecimento antecipado do desfecho da guerra funciona mais como fonte de angústia do que como proteção, especialmente se pensarmos em William e Lord John, que lutam ao lado da coroa. O histórico de Outlander mostra que, mesmo quando oferece algum respiro, a narrativa não costuma desviar da sensação de que o tempo cobra seu preço. E nos lembra que a temporada 8, que encerra essa série histórica, ainda tem muitas contas para acertar. Eu quero aproveitar para te agradecer de verdade. Se você acompanhou o canal Série Histórica ao longo de 2025, comentou, curtiu, compartilhou teoria, mandou link para amigo ou simplesmente deu o play e ficou até o final, saiba que isso fez toda a diferença. Esse canal só existe porque tem gente como você do outro lado, curiosa, apaixonada por Outlander e disposta a olhar para a série com mais profundidade. A nossa missão aqui é buscar os eventos históricos que fazem parte do universo de Outlander, juntar contexto, curiosidades e conflitos reais para ampliar a experiência de quem é fã. E eu fico muito feliz de ver, pelos comentários e pelas mensagens, que existe uma comunidade inteira interessada nesse tipo de leitura mais profunda. Para o ano que vem, eu quero continuar construindo isso junto com você. Então me conta nos comentários, que temas você gostaria de ver por aqui em 2026? Pode ser um evento ou personagem de Outlander, um contexto histórico que você quer ver explicado com calma ou até uma sugestão de outra série histórica que merecia ganhar um vídeo aqui no canal.
Claire atravessou os séculos, mas teve uma cena que ficou para sempre na cabeça de quem é fã de Outlander. Aquela do vestido vermelho, do baile, na França. Eu sei que você lembra. A gente remixou esse momento e trouxe o nosso olhar, com irreverência e uma leitura pop, com óculos escuros, smartphone na mão e uma mulher poderosa no seu próprio tempo. Essa estampa é uma paródia, daquelas que só quem é fã de verdade reconhece na hora, em uma camiseta feita sob demanda com malha premium, estampa em alta definição e caimento que veste bem em qualquer corpo. É para quem ama a história, mas também gosta de brincar com ela. Uma criação exclusiva do canal Série Histórica para quem se reconhece no humor, na coragem, no estilo Sacená. Nas próximas 2 semanas, o canal vai fazer uma pausa rápida de fim de ano, para respirar, planejar e organizar os próximos conteúdos com carinho. Em 2026, a gente volta com mais vídeos, mais análises e muitas novidades. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!